Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, O Negro no Brasil, do Júlio Chiavenato. Essa aqui é a quarta edição, a primeira edição foi de 1980, tá? Então, o Júlio Chiavenato, ele é um jornalista, ele escreveu um livro anterior a esse, um pouquinho antes desse, né? Que é o Genocídio Americano, a Guerra do Paraguai. E ali ele trata a Guerra do Paraguai como um genocídio instigado pela Inglaterra, que estaria interessada em abrir o mercado paraguaio ao capitalismo internacional, já que o Francisco Solano Lopes ele criava uma economia pujante ali que ameaçava o poderio inglês, né? Então a Inglaterra fomentou Brasil, Argentina e Uruguai a formarem a Tríplice Aliança e derrubarem o governo paraguaio, tá? Esse texto ele não é baseado em documentos, né? Não é baseado em documento nenhum, é uma hipótese que ele levantou. Mais tarde, o Francisco Doratiotto ele fez um livro, aí sim um livro fundamentado em 2002, Maldita Guerra, Nova História da Guerra do Paraguai, em que ele praticamente derruba a tese do Chiavenato, baseado em documentos. Ele mostra que o Chiavenato fez foi uma história com forte viés ideológico marxista anti-imperialista, típico dos anos 70, e que o Júlio Chiavenato não usou fontes primárias. Ele se limitou a fazer uma análise panfletária da Guerra do Paraguai. Então, só para situar aqui de quem a gente está falando aqui, né? O Júlio Chiavenato, então, escreveu esse livro aqui, O Negro no Brasil, que ele segue na mesma linha, ou seja, ele não dá fonte de nada. Ele, no final, ele dá as referências, a bibliografia, mas quando ele faz uma declaração, ele não diz de onde tirou aquela informação. Então fica solto, né? O livro todo é isso, tá? Então eu vou destacar alguns pontos aqui. Não vou fazer uma análise crítica, até porque o vídeo vai ficar quilométrico. Eu vou tentar marcar alguns pontos do que ele falou, tá? Então aqui na página 13, ele vai falar sobre o papel da igreja, e ele fala de um cruel capítulo sobre a igreja e a escravidão. Alguns papas tiveram um papel fundamental para a articulação do tráfico, oferecendo direito moral e religioso para a captura e comercialização dos negros africanos em troca de gordas comissões. Quer dizer, papas que receberam comissões. Que papas? Qual a referência que você tem disso? No Brasil, os padres foram dos mais cruéis senhores de escravos. Cara, não é o que consta. Não é o que consta. Por exemplo, no livro Escravos da Religião, do historiador Hugo Monteiro. Ele faz essa análise e ele, pelo contrário, ele diz que os engenhos onde tem escravos que eram governados por religiosos, eles eram os engenhos que eram mais bem tratados, os escravos ali. Inclusive, a taxa de reprodução, o número de filhos por escravo, era bem maior, tá? Então, tinha o índice de casamentos também era maior. Então, a relação de homens e mulheres nesses engenhos era quase meio a meio, ao contrário do que se observava em outros lugares, onde havia muito mais homens do que mulheres. Então, existem indicadores que mostram que não era o mais cruel o tratamento, como ele está dizendo aqui. Então, também não sei de onde ele tirou isso aqui, tá? A igreja foi a última instituição a apoiar a campanha abolicionista. A Ligás sequer apoiou, salvo um ou outro padre. Simplesmente deixou de lutar contra os negros. Bom, apoiou, né? Assim, vários desses engenhos ali, mas por final libertaram seus escravos antes da abolição de 88. Mas com certeza a igreja ela demorou a ter essa adesão, né? Ela manteve uma política de conciliação, ali de, né, não entrar em atrito com o poder dominante, tá? A própria defesa dos índios foi um jogo cínico da igreja brasileira.
para que aumentasse o comércio de negros com o fim da escravidão indígena. Poxa vida. Caramba. Aí não, né? Pô, a igreja teve uma participação ativa aí para evitar, inclusive entrando em conflito com os bandeirantes, foi expulsa de São Paulo, né? Os jesuítas foram expulsos de São Paulo por um tempo, depois voltaram. Marquês de Pombal expulsou os jesuítas exatamente por causa dessa política de defesa dos índios, tá? Então, em relação aos negros, realmente a igreja, fora um ou outro, né, padre, de modo geral, a igreja ela deu suporte ideológico à escravidão dos negros, tá? Inclusive, muitos engenhos governados por religiosos tinham escravos, tá? Então, a escravidão não era condenada de negros. Agora, a escravidão de índios, não, pô. A escravidão de índios, a igreja foi ativamente contra e se colocou contra os interesses da metrópole por não poucas vezes. Então, isso aqui não tem fundamento nenhum, cara. Isso aqui não tem fundamento nenhum. Joaquim Nabuco e muitos dos seus outros contemporâneos não poupam a igreja e são inúmeros os depoimentos denunciadores contra os sacerdotes. Cara, Joaquim Nabuco, no final, tem que analisar a carreira toda, né? No final, nos últimos anos, próximo de 1888, Joaquim Nabuco foi pedir o apoio político do Papa para a abolição. Inclusive, no final da vida, ele se converteu ao catolicismo. Quer dizer, no início, sim. No início da campanha abolicionista, ele se lamenta a igreja não apoiar o movimento, não participar do movimento abolicionista, como, por exemplo, a igreja apoiou lá nos Estados Unidos. Não houve uma coisa semelhante aqui no Brasil. Lá em 1870, né, quando o movimento abolicionista está se formando aí. Mas já para o final a igreja aderiu. É sintomático que um desses padres tenha escrito um livro especialmente dedicado à administração da economia da escravaria, Economia Cristã dos Senhores do Governo dos Escravos, do padre Jorge Bense. Pois é, né? Mas nesse livro exatamente pede para que cuide bem dos escravos, etc, etc. Enfim, nada aqui tem referência, tá? Nada aqui tem referência. Bom, aí sobre o Bense, ele vai falar mais adiante, na página 149. Ele fala assim, ó. Nesse livro, hoje um clássico indispensável do entendimento da ideologia cristã católica, livro escrito por volta de 1700. O padre Bense sintetiza o martírio dos negros. Suposto, pois, que o castigo deve ser moderado pela razão e não governado pela paixão. Então, ele moderando aí os castigos. Pergunto eu agora aos senhores do Brasil, se é castigo racional queimar ou atazanar com lacre os servos, cortar-lhes as orelhas ou narinas, marcá-los nos peitos e ainda na cara, abrasar-lhes os beiços e ainda a boca com tições ardentes. Por que não podendo os tristes servos sofrer as tiranias do Senhor, para se livrarem do cativeiro, tomam por suas mãos a morte? E fazendo os algozes de si mesmo, acabam a vida às facadas por suas próprias mãos, ou enforcados nas árvores, ou afogados nas águas, ou precipitados nas janelas. Então aqui, esse trecho, ele está falando para os senhores não aplicarem esses martírios, suplícios, né? E termina falando que os tristes servos, para não sofrer essas tiranias, muitos acabam se matando. Mas ele não está aprovando isso, muito pelo contrário, ele está condenando esse tipo de ação. Quer dizer, usar o livro do Jorge Bense para dizer que a igreja apoiava as crueldades, né? Como ele está dizendo aqui, ele falou aqui, né? Página 13. Ele diz aqui, ó. Os padres foram os mais cruéis senhores de escravos. Pô, mas você reproduziu aqui uma parte do do padre Bense, de 1700, onde ele exatamente recomenda não ser cruel com os escravos. Então ficou incoerente. Ele mesmo está me dando uma documentação que desmente o que ele falou no começo.
tá? Então, esse é o. Outra questão que ele fala, ainda sobre a igreja, né? Ele fala ali na página 120. A escravidão negra era um negócio da igreja. Olha, poxa, tudo bem, vamos à frente aqui. A coroa ganhava 10% da renda do tráfico e a Ordem de Cristo lucrava 5% pagos pela Casa dos Escravos. Bom, eu já mostrei em outros vídeos que existe sim uma referência lá em Angola, que havia ali um percentual pago para a igreja ali dos escravos em Angola, numa situação ali. Não, agora, aqui, ele está dizendo que ele tinha que me dar uma referência aqui. Essa referência vem da onde? Lucrava 5% pagos pela Casa dos Escravos. Harmonicamente, a posição dos padres defensores da escravidão negra e condenando o trabalho servil dos índios, encaminhava-se na sustentação dos lucros da Ordem de Cristo. Então ele diz que a igreja defendia a escravidão negra porque ela ganhava dinheiro com isso. Bom, existem sim relatos lá em Angola sobre isso, né? Agora, aqui no Brasil, não sei da onde que é a referência. Ele não bota referência em lugar nenhum. Então é isso. Se você tiver referência sobre isso, coloca aqui nos comentários. É isso. Muito obrigado, então.